Olá, eu sou o Daniel Diógenes, diretor técnico da Clínica Fast Baby Ceará, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito controverso, a escolha do sexo em técnicas de medicina reprodutiva. Uma dúvida muito frequente no consultório do especialista em medicina reprodutiva é sobre a escolha de sexo do futuro bebê. Isso ocorre em casais que terão que submeter a uma técnica de fertilização in vitro por necessidades, ou seja, por terem problemas de infertilidade, e ocorre também uma procura por casais que já têm 2 filhos do mesmo sexo e decidem ou buscam ter um filho de um sexo diferente. No Brasil, a escolha de sexo é proibida por lei. Nós não podemos, diante da nossa legislação, diante do nosso código de ética, interferir em escolha de sexo, ou seja, buscar embriões femininos ou masculinos para que nós tenhamos meninas ou meninos. A escolha de sexo é possível. Hoje existe a tecnologia da análise genética pré-implantacional, em que você faz uma análise dos cromossomos fetais por meio de uma retirada de uma quantidade de células desses embriões, em geral em 5º dia de vida, na fase de blastocisto. Essa técnica ela foi iniciada há muito tempo com o objetivo de diagnosticar e de evitar que doenças genéticas passassem dos pais para os filhos. Consequentemente, com a análise genética, você sabe se esse embrião é masculino ou se esse embrião é feminino. O intuito da técnica é simplesmente evitar que doenças geneticamente transmitidas possam passar para a prole, jamais para selecionar sexo. O Código de Ética brasileiro e a nossa regulamentação, a nossa resolução, que rege a medicina reprodutiva no Brasil, ela proíbe veementemente a escolha de sexo e o uso dessas tecnologias com o único intuito de escolha de sexo. Aqui entra um outro lado, que é o lado da manipulação genética. Nós não temos diretrizes que nos permitam que nós possamos geneticamente modificar um embrião, seja de características físicas, seja de determinados genes com determinados objetivos. Ou seja, o objetivo das técnicas de avaliação genética tem como único intuito impedir a transmissão de doenças para os filhos, jamais selecionar sexo. Essa forma de se ver ou de se buscar uma seleção de sexo, além de ser proibida no Brasil, deve ser rotineiramente evitada. E os profissionais de saúde que trabalham com medicina reprodutiva têm que combater a busca por essa escolha de sexo. Os casais têm que ter em mente que nós utilizamos a medicina reprodutiva com o único intuito de ajudar os casais que não têm capacidade de engravidar naturalmente ou de ajudar aqueles casais que podem transmitir doenças genéticas para os filhos. Na minha opinião, a escolha de sexo é uma invasão muito grande do ponto de vista de seleção natural. Nós não devemos interferir, nós não temos esse poder de interferir na escolha de um sexo de um futuro bebê. Portanto, hoje no Brasil, escolher sexo é crime e deve ser combatido, deve ser denunciado, deve ser alertado. O que você tem que ter em mente é que a partir do momento em que a gente começa a manipular sexo fetal ou geneticamente um embrião, nós podemos estar criando um grande problema para o futuro, do ponto de vista de, por exemplo, termos no futuro, numa próxima geração, mais meninas do que meninos ou vice-versa. E, consequentemente, isso geraria um problema enorme lá na frente para a nossa prosperidade, para a nossa proliferação, para que nós possamos ter os casais em harmonia, ou seja, um número equilibrado entre homens e mulheres. Desse ponto de vista, nós não devemos interferir nunca. Jamais devemos selecionar sexo. E devemos seguir a nossa lei, a nossa regulamentação. Muito obrigado.